Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Juízes 16, 20. Vamos ler. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amado, feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos te louvar e te agradecer por tudo nessa noite, Pai. Nos rendemos diante da sua soberana graça, nos rendemos diante da sua grandeza. Queremos nessa noite agradecer pelo dia, agradecer, Pai, pela comunicação para cada um deles. Fala conosco nessa noite, Pai. Meu Deus, que se tiver algum enfermo nesta casa, se tiver alguém padecendo de uma enfermidade, que nesta noite o Senhor o visite enquanto estivermos a pregar a Tua palavra. E que a cura possa descer pelo poder e autoridade que há no sangue de Jesus. Pedimos a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, amados e queridos irmãos, o texto que acabamos de ler é bastante conhecido, nos retrata a história de Sansão. Acabamos de ler, a Bíblia diz que Dalila informa Sansão de que os filisteus vinham ao seu encontro. E aí Sansão desperta do sono, sem saber o que estava na verdade acontecendo. Ele desperta do sono e ele vai dizer que sairei ainda esta vez e como dantes e me sacudirei, me livrarei deles. Só que a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já não era com ele, já tinha se retirado dele. Amados e queridos irmãos, o livro de Juízes é um livro que relata a história do povo de Israel já na terra prometida. A Bíblia diz que desde a morte de Josué até o surgimento de Samuel, até o início do ministério de Samuel, o livro de Juízes ele vai retratar um momento, demonstra um declínio moral e um declínio espiritual no povo de Israel. A Bíblia vai dizer que toda vez que o povo fazia algo que era errado diante de Deus, toda vez que o povo errava aos olhos de Deus, Deus permitia, Deus dava a permissão, Ele deixava com que o povo de Israel fosse oprimido pelo povo vizinho, por povos estrangeiros. Amado, entenda que é Deus que permitia, porque nada pode acontecer ao povo de Deus sem que seja da permissão de Deus. Nada pode acontecer a um escolhido, a um ungido do Senhor, sem que isto seja da permissão do Senhor. Então, todas as vezes que o povo errava, a Bíblia diz que Deus deixava com que o povo fosse oprimido. E neste momento especificamente, a Bíblia diz que o povo estava a sofrer, estava vivendo uma opressão por parte dos filisteus. Os filisteus estavam a subjugar, a oprimir o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece lá no capítulo 13, Deus aparece para a esposa de Manoá, que era uma mulher estéril, pois não tinha gerado filho algum. A Bíblia vai dizer que Deus aparece para essa mulher e decide realizar nela um propósito. Deus tinha um propósito de levantar um juiz para, através dele, libertar o povo daquela opressão. Deus tinha um propósito de, através de Sansão, libertar o povo da opressão que viviam dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece para esta mulher, a esposa de Manoá, e Deus então vai
falar com essa mulher, dizendo a ela que ela conceberia, teria um filho e que este filho seria separado de Deus, seria consagrado, seria um nazireu. A palavra nazireu, querido e amado irmão, ela representa, ela significa separado. Alguém que foi separado, alguém que foi consagrado para Deus. E é isto que estava acontecendo aqui. Deus estava separando um homem para poder livrar o povo de Israel, para poder dar livramento ao povo. Então, a Bíblia diz que Sansão, Deus ele dá algumas instruções para os pais de Sansão de como deveriam cuidar daquela criança, de como deveriam tratar, de como deveriam instruir aquela criança. E a Bíblia vai dizer, querido e amado irmão, que os pais criam Sansão, Manoá e a sua esposa cuidam de Sansão, e aí depois de Sansão estar grande, depois de Sansão estar adulto, a Bíblia vai dizer, querido e amado irmão, que Sansão, ele começa a cometer alguns erros, ele vai cometendo alguns erros que levaram ele a perder a comunhão com Deus. Por isso é que nessa noite eu quero falar convosco, nessa noite, sobre o tema perdendo a comunhão por um momento de prazer. Amado, nós vemos Sansão, um jovem que tinha tudo para dar certo, um jovem que tinha tudo para ter um final diferente. Sansão era alguém que o seu nascimento foi premeditado por Deus. O nascimento de Sansão foi um propósito de Deus. Sansão não nasceu por obra do acaso, não. Sansão não nasceu simplesmente por uma junção do pai e a mãe, não, porque a Bíblia diz que a mãe de Sansão era estéril. Sansão nasce por um propósito, um objetivo específico de Deus, amado. Só que Sansão, depois de grande, ele começa a cometer alguns erros que levaram ele a perder a comunhão com Deus. Porque nós lemos no versículo 20, a Bíblia diz: porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. Amado, é muito sério, é muito grave. Quando eu li esse texto, eu fiquei perplexo, eu parei e eu me perguntei, será que o que eu tenho feito não tem entristecido a Deus? Porque, amado, muitas das vezes nós entristecemos a Deus com as nossas ações, estamos a entristecer Deus com os nossos atos, com o nosso comportamento, e estamos a perder a comunhão com Deus. Estamos a perder, na verdade, estamos a perder a unção que o Senhor derramou sobre nós, porque nós estamos a cometer erros, estamos a falhar no caminho que o Senhor nos disse para caminhar. Então, Sansão sabia que a sua vida tinha um propósito específico e que ele não poderia viver de qualquer jeito. Amado, Sansão sabia que ele não podia viver de qualquer jeito. Ele tinha que viver segundo o propósito que Deus havia constituído. Havia algumas orientações. Sansão tinha que cumprir o que Deus orientou. A Bíblia diz que Deus orientou para a mãe de Sansão que na cabeça de Sansão não poderia passar navalha. Sansão não poderia usar bebida forte, não poderia tomar vinho nem bebida forte. A Bíblia diz que Sansão não poderia contar o seu segredo para ninguém. A Bíblia vai nos dizer, amado, lá no livro de Números, capítulo de número 6, a Bíblia vai retratar ali uma lista de obrigações que um nazireu tinha que cumprir, que um homem separado tinha que cumprir. Só que Sansão, mesmo conhecendo tudo isso, ele foi cometendo estes erros, ele foi cometendo estas falhas. Sansão, querido e amado irmão, Sansão conhecia a história de outros juízes. Sansão conhecia a história de todo o seu ancestral, de todo o seu antepassado. Mas ainda assim, Sansão cometeu os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. Amado, nós precisamos entender, os erros dos outros, eles precisam nos servir de sinal de quando devemos parar, quando devemos reduzir
e quando devemos avançar. O pastor Ismael Sebastião, ele faz uma analogia entre os erros dos outros com as luzes do semáforo. Amado, nós precisamos, quando nós olhamos para as luzes do semáforo, tem uma certa iluminação, uma certa luz que nos diz que nós devemos avançar. Tem uma certa que nos diz que nós devemos ir com calma, ir com prudência. E tem aquela que nos diz que nós devemos parar. Assim devem ser os erros, assim deve ser a história dos nossos antepassados. Nós não podemos viver cometendo os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E infelizmente é isto que Sansão estava fazendo. Sansão estava caminhando estava percorrendo caminhos errôneos, caminhos errados que os seus antepassados já haviam cometido. Então, amado, eu quero nessa noite partilhar isso consigo. Quantos homens de Deus estão trocando hoje a unção que o Senhor derramou sobre as suas vidas por alguns momentos de prazer? Quantas pessoas trocam a comunhão com Deus por alguns minutos, alguns segundos de uma satisfação carnal, de uma satisfação material? Quantas pessoas estão a trocar a comunhão com Deus por causa de alguns minutos de prazer nessa vida? Quantos pais de família, quantos maridos estão a perder casamento, estão a destruir os seus lares por alguns momentos de prazer na rua? Quantas pessoas estão a perder o seu emprego por alguns minutos de luxo, por alguns minutos de ilusão? Eu quero que você reflete bem nisso, amado. Reflita nessa palavra nessa noite. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Jeremias, capítulo de número 2, versículo 11, Deus, ele faz uma pergunta para o povo: porventura existe uma nação que trocou os seus deuses, não sendo deuses? Todavia o meu povo trocou a minha glória, trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. E no versículo 13 o Senhor vai dizer ainda mais: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem reter as águas. Amado, é muito séria essa palavra. Você precisa entender claramente que muitas das vezes nós estamos a trocar Deus, que é a fonte da água viva, estamos a trocar Deus, estamos a cavar cisternas que não conseguem reter a água, cisternas que não conseguem conservar a água, cisternas que não conseguem, amado, preservar a água. É isso que nós estamos a fazer ultimamente. As pessoas já não estão preocupados em preservar a comunhão com Deus. As pessoas trocam Deus por tudo e por nada. As pessoas trocam Deus por coisas banais. Você vai ver um homem a negar Deus por causa do emprego. Você vai ver uma pessoa que noutrora servia a Deus, adorava a Deus, fazia parte de um grupo de louvor, fazia parte de algum cargo na igreja, mas de repente, por causa de uma mulher, por causa de uma noite de prazer, por causa de alguns minutos de satisfação, essa pessoa troca, perde a comunhão com Deus para satisfazer os seus desejos. É isso que aconteceu na vida de Sansão. Sansão, ele cometeu erros que lhe custaram os olhos, amado. Você vai ver que Sansão, ele morre cego. Um homem que tinha tudo para dar certo. Um homem que tinha tudo para ter um final brilhante, um final feliz, mas vai ter um final triste como Sansão. Você pode estar a trocar a alegria da sua família, a comunhão com Deus, por coisas que não valem. Amado, em Mateus, Jesus vai advertir os discípulos dizendo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Amado, que proveito nós teríamos ganhando o mundo inteiro se nós perdermos a nossa alma? O que nos daria o mundo em troca, em recompensa da nossa salvação? Nada, amado, nada. Nada do que você faça nessa vida, nada do que você possa ganhar nesse mundo é suficiente para te fazer perder a comunhão com Deus. Nada, amado. E eu gostaria bem rápido de partilhar aqui alguns erros que Sansão cometeu. Primeiro erro que Sansão comete na sua vida é que Sansão desprezou a lei do Senhor sobre o casamento. Amado, a Bíblia diz que
A Bíblia diz que Sansão, no capítulo 14, ele decide ir a Tímina. E quando chegou em Tímina, a Bíblia diz que lá Sansão, ele se afeiçoou a uma mulher dali, a uma mulher filisteia. Amado, a lei do Senhor é clara. Sansão, ele despreza a lei do Senhor a respeito do casamento. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, lá em Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus deliberou algumas ordenanças a Moisés para partilhar com o povo. E em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer claramente: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Amado, a Bíblia está dizendo lá em Deuteronômio 7:3 que não poderia haver casamento misto entre o povo de Israel com uma nação estrangeira. E Sansão, conhecendo a palavra, conhecendo a lei do Senhor, Sansão, ele vai desprezar a lei do Senhor, ele vai desprezar a palavra de Deus para satisfazer a sua vontade a respeito do casamento. E a Bíblia vai dizer que quando Sansão aparece para os pais e apresenta o seu desejo, no versículo 3 do capítulo 14, o pai de Sansão vai dizer para ele, vai repreender Sansão, dizendo para ele: porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Sansão, mesmo ouvindo a repreensão do seu pai, ele vai dizer que toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Amado, nem tudo que parece é. Eu quero dizer para você nessa noite: não se guia pelos seus olhos. O cristão não pode andar pelas vistas. Você não pode andar por aquilo que você vê. Os teus olhos vão te enganar. Os olhos de Sansão lhe enganaram tanto ao ponto dele perder os seus olhos. Nós não podemos andar por aquilo que nós vemos. Nós temos que andar segundo aquilo que a palavra do Senhor diz que nós devemos andar. Sansão recusou obedecer a palavra do Senhor por causa dos seus olhos, por causa daquilo que ele viu. Todas as vezes que você desprezar a palavra de Deus para seguir aquilo que o Senhor condena, você estará caminhando na direção oposta do propósito de Deus. Amado, um certo dia o meu pastor disse assim: quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Ou seja, se você quebrar um princípio de Deus, pode ter certeza que este princípio que você quebrou hoje, amanhã ele vai te quebrar. Não anda no caminho oposto ao propósito de Deus. Caminha na direção do Senhor. Caminha na direção da palavra do Senhor. O anjo do Senhor falou para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então o primeiro erro que Sansão comete e lhe faz perder a sua comunhão com Deus é que Sansão despreza a lei do Senhor a respeito do casamento. O segundo erro que eu vejo na vida de Sansão está no capítulo 14, versículo 8 e 9. A Bíblia vai dizer que Sansão desprezou a lei do nazireado. Amado, havia uma lei lá em Números capítulo 6, versículo 6. A Bíblia vai dizer que ninguém, quando um homem fosse separado para Deus, quando um homem fosse consagrado a Deus, ele não poderia tocar em nenhum corpo morto. Ele tinha que se distanciar de todo o corpo, de todo animal morto. Não podia tocar em nenhum morto. E a Bíblia vai dizer no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 8 e 9, que Sansão, ele quando vai para casar com a sua esposa, quando vai para fazer um noivado, quando ele vai até a terra dos filisteus,
A Bíblia diz que postos lá, Sansão, ele secretamente lhe aparece um leão e Sansão mata esse leão. A Bíblia diz que Sansão mata esse leão e esconde, enterra esse leão. E ele não contou nada para ninguém. Só que depois de algum tempo, quando eles voltam para lá para casar, a Bíblia diz no versículo 8 e 9 que Sansão decide ir à procura do animal que ele havia matado, do leão que já estava morto. Amado, a lei é clara. Sansão era um homem separado, era consagrado. Assim como você que talvez está me ouvindo essa noite, Deus te separou para um propósito específico. E todo homem que é separado, ele precisa cumprir as orientações de Deus, ele precisa cumprir a palavra do Senhor. Só que Sansão, para satisfazer o seu desejo, ele vai ver o animal que ele tinha matado. Amado, nunca volte para o passado. Não volta para aquilo que você matou no passado. Porque se você ir à procura do que você matou no passado, você vai lhe dar motivo para ele voltar no teu presente. Quando você conversa muito com o teu passado atrapalha o teu presente, destrói o teu presente. Se você ficar aí lembrando que você era um lhambeiro, que você era um drogado, que você era um prostituto, que você era um alcoólatra, se você ficar o tempo todo a lembrar disso, que proveito isso tem na sua vida hoje? Que proveito isso tem para si hoje, querido e amado irmão? Nenhum proveito isso tem na sua vida. Por isso, Sansão ele comete o erro de ir à procura do animal morto. Eu quero dizer para você, existem pessoas, deixa eu ser aqui um pouquinho específico consigo. Existem pessoas que já mataram o namorado do passado. Ele já apagou, matou o namorado do passado, mas aí ele está no presente e sente ainda o desejo de puxar uma conversa no chat com o namorado do passado. Aí ele vai no Facebook, ele vai no WhatsApp, ele vai no Instagram, ele vai no Twitter, puxa a conversa com o seu passado. E aí o passado acaba ressurgindo na sua vida. A lei que o Senhor deu, você é separado. Você está vivendo um casamento feliz hoje. Então você não precisa voltar ao caso do passado, porque ele só vai destruir o teu presente. A Bíblia diz que Sansão foi para lá e encontrou o leão morto. E agora o que é que tem no leão? A Bíblia diz que dentro do leão tinha um enxame de abelhas com mel. E amado, o mel atrai. O mel, ele é delicioso. O mel, ele convida. Por isso, se você voltar no passado, aquele teu passado, você vai encontrar um enxame de abelha com mel. E aquele mel vai te atrair. Só que é um mel que está num corpo morto. E você não pode tocar em morto. Amado, deixa eu dizer para você, o pecado nunca vai aparecer com cara de pecado. O pecado nunca vai vir para nós com cara de pecado. Ele se mascara, ele vem com outro rosto. Então pensa nisso. Tem pessoas que já saíram do pecado. Deus fez o trabalho de restaurá-los, de tratar deles, mas ainda desejam ir visitar o passado. Não faça isso. Terceiro erro de Sansão. Ele estava mais preocupado em satisfazer as suas vontades do que agradar a Deus. Sansão, amado, ele estava mais preocupado em satisfazer a sua vontade carnal do que agradar a Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 16, versículo 1 e no versículo 4, nós vamos ver Sansão num nível de depravação autêntico. Sansão, no versículo 1 do capítulo 16, vai se relacionar com uma mulher prostituta. E no versículo 4, a Bíblia vai dizer que Sansão vai se afeiçoar a Dalila. Sansão, ele já não tinha moral. Sansão já tinha destruído a moral por completo. Era um homem sem moral, um homem depravado. Porque, amado, Sansão estava mais preocupado em satisfazer as suas vontades do que agradar a Deus. Quantos homens de Deus hoje perdem mais tempo nas suas coisas do que em Deus? Quanto tempo você fica no Facebook e quanto tempo você tira para ler a palavra?
Quanto tempo você fica no trabalho e quanto tempo você dá para Deus orando, louvando, adorando a Ele, meditando na palavra? Sansão, amado, ele estava mais preocupado com as suas vontades. Todo aquele que foi separado por Deus deve preocupar-se em fugir das concupiscências desta vida. Para satisfazer as suas vontades, você vai ser levado muitas das vezes a pecar. Amado, às vezes para nós satisfazermos as nossas vontades, nós vamos ser levados, vamos ser forçados a pecar, vamos ser forçados a cometer erros, a cometer falhas. E eu disse há pouco tempo, o pecado nunca vem com cara de pecado. Nós fomos formatados de que Satanás tem um rosto feio, tem 2 chifres, é feio. Não. Satanás não vai aparecer para você com um rosto feio e com 2 chifres, é mentira. Isso é desenhos animados, amado. Nós já não estamos no tempo de boneco. Já não estamos no tempo da Disney, não. Satanás não vai aparecer para nós com um rosto feio e 2 chifres. A Bíblia diz que não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então eu quero dizer para você nessa noite, o pecado vai aparecer para você não com cara de pecado. A fornicação e o adultério não vai aparecer para você com cara de fornicação e com cara de adultério. Amado, o roubo, o engano, a mentira não vai aparecer para você com cara de pecado. Às vezes Satanás aparece para você com um corpo de viola, com um rosto brilhante, como um cheque em branco, como um carro de luxo, um cargo na empresa que você esperava, um cargo do topo. Só que há uma coisa que eu quero te falar nessa noite. Às vezes Satanás vai aparecer para você como um corpo de viola, mas nem toda viola toca uma boa melodia. Nem todo rosto brilhante, amado irmão, é aquilo que parece. Às vezes é muita maquiagem aí no rosto, é muita pintura. Por isso não se atrapalha com isso. Nem tudo que brilha é ouro. Esse é um adágio popular antigo. Nem tudo que parece é. Nem tudo que brilha é ouro. Por isso, amado, pensa bem no que você está fazendo com aquilo que Deus derramou para a sua vida. Pensa bem com quem você está trocando a comunhão com Deus. Sansão estava se perdendo por coisas que não tinham valor. Sansão estava se perdendo por coisas fúteis, coisas banais. O quarto erro que eu vejo na vida de Sansão e último é que Sansão não se preocupava em buscar a Deus. Amado, é muito triste, é lamentável. Eu quero dizer para você que ninguém cai de repente. Nenhum homem de Deus, ele cai repentinamente, é mentira. A queda é um processo. Para você ver o filho pródigo ele não caiu de repente, ele não decidiu sair da casa do pai de repente. Foi um processo. Sansão não caiu de repente, foi um processo. Assim isso pode acontecer comigo e consigo que está me ouvindo essa noite. A queda é um processo. A desconversão é um processo. Amado, Satanás ele vai tentando até conseguir. E o triste é quando o homem de Deus já não se preocupa em buscar a Deus. O triste é quando um pastor já não tem tempo para orar. O triste é quando um pastor já não tem tempo para meditar na palavra. O triste é quando um levita já não tem tempo para ler uns salmos. O triste é quando um crente já não tem tempo para ler a palavra. É triste. E é isso que aconteceu com Sansão. Sansão já não conseguia discernir a vontade de Deus. Sansão já não conseguia. Amado, Sansão chegou no nível em que ele já não conseguia perceber que Deus já não estava mais com ele. Eu quero te advertir nessa noite, meu irmão. Não chega no nível de você já não perceber que Deus já te abandonou. Às vezes nós vivemos de tal maneira que já não conseguimos entender que Deus já saiu do negócio. Nós estamos a orar, mas Deus já não está lá.
Nós vamos para a igreja, mas Deus já nos abandonou. Nós oramos, mas Deus já não está conosco. Por quê? Porque nós perdemos a comunhão. Nós ficamos tempos demais a fazer o que era nosso e deixamos de buscar a Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. A Bíblia levanta Azarias para repreender o povo, e ele vai dizer para Azá: e saiu ao encontro de Azá e disse-lhe: ouve-me, Azá, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, ele vos deixará. Amados, não vamos chegar ao ponto de Deus se retirar de nós, de Deus sair do negócio e nós não percebermos. É muito grave quando você perde a presença de Deus. Davi, depois de ser consciencializado do seu pecado e do seu erro, ele fez uma oração que para mim, amado, é a maior oração de Davi. Ele dobrou o joelho e ele disse: Senhor, não retires o teu espírito de mim. Porque, amado, quando você perde a presença de Deus, você perdeu tudo. Quando você perde a presença de Deus, você perdeu tudo. E não há mais jeito, não há mais solução, não dá mais. Pensa nisso, amado. Sansão chegou num nível de não perceber. A Bíblia diz que Dalila perguntou o segredo da força de Sansão. Perguntou a primeira, Sansão mentiu para ela. Aí os inimigos vieram, amarraram Sansão, Sansão se despertou e se libertou. Perguntou a segunda, Sansão, por 3 vezes. Ainda assim, Sansão não conseguia dar conta que era uma armadilha. Quando você perde a presença de Deus, você já não consegue discernir o que é o bem e o que é o mal. Quando você perde a presença de Deus, você já não consegue discernir quando é da vontade de Deus e quando não é. E a Bíblia vai dizer que na 4ª vez, depois de Sansão contar um segredo que não podia contar a ninguém, era um segredo que só a mãe, só o pai e só Sansão conheciam. Mas Sansão contou para Dalila. E aí, quando Dalila no versículo 20 vai dizer que os filisteus vinham, Sansão vai dizer: ainda esta vez me levantarei e me livrarei deles como dantes. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já se tinha retirado dele. Amado, pensa nisso nessa noite. O Espírito do Senhor só vai estar consigo enquanto você estiver com Ele. Deus só vai estar contigo enquanto você estiver com Deus. E quando você o buscar, se você deixar de buscar a Ele, se você deixar Deus, Ele te deixa. E eu gostaria de terminando, amado, falando para você o que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Deus nos adverte dizendo: sem demora eu venho, guarda bem o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amado, que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Deus te guarde e te proteja. Não deixa de buscar ao Senhor, porque senão você vai perder a presença de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração consigo nessa noite. Agradecer a você que esteve aí desse lado nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Quero pedir nessa noite, Rei da Glória, na direção da Tua Palavra, que o Senhor guarde o Teu povo. Meu Deus, nos ensina a buscar a Tua presença.
Que nós não venhamos, Pai amado, nos perder nas ilusões desta vida. Que nós não venhamos nos perder nas concupiscências desta vida. E venhamos deixar de te buscar. Que possamos estar na tua presença e na tua casa sempre. Não permita que nós saiamos da tua presença, Pai. Não retires de nós o teu Espírito. Nos guarda e nos proteja. Que a mão do Senhor esteja sobre esta casa e sobre esta família, em nome de Jesus. Amado, Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Estamos juntos, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.